Olá, alunos do 2V5 e 2V6 do Colégio Estadual. Hoje nossa videoaula é sobre tipos de soluções. Então, para isso, vamos relembrar o que é uma solução. Uma solução é uma mistura homogênea, onde a menor parte, que é o soluto, está completamente dissolvida numa maior parte, que é o solvente. Então, se eu tenho um sal, aqui o sulfato de cobre, e eu dissolvo esse sal por completo em água, eu vou ter uma mistura homogênea, que a gente chama de solução. Se a solução depende de um sal sendo dissolvido em uma água ou outra substância, a gente pode dizer que esse sal é solúvel em água, ou seja, existe uma solubilidade desse sal em água. Solubilidade é a capacidade de um soluto de se dissolver em um solvente. Então, o sal é solúvel em água, se dissolve em água, enquanto o óleo é insolúvel em água, ele não se dissolve em água. A gente mede a solubilidade pelo coeficiente de solubilidade. É a quantidade de massa de uma substância, o soluto, que se dissolve em 100 gramas do solvente. Por exemplo, a solubilidade do NaCl, o sal de cozinha, é 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Ou seja, eu consigo dissolver até 40 gramas de sal em 100 gramas de água. Se eu colocar mais que 40 gramas de sal, vai sobrar o que a gente chama de corpo de fundo, que é aquele pozinho que fica lá no fundo do copo que não se dissolve. Quando vocês colocam muito Toddy ou muito Nescau no leite, isso acontece. Muita gente já coloca de propósito justamente para poder comer o corpo de fundo de colher, né? Comer aquele Toddy, aquele Nescau que sobra no fundo do copo de leite. Então, o coeficiente de solubilidade, ele vai medir até quando dissoluto a gente consegue dissolver em 100 gramas de solvente. Então, vamos exercitar alguns probleminhas de solubilidade. A solubilidade do sal de cozinha, NaCl, à temperatura ambiente é de 40 gramas de NaCl por 100 gramas de água. Qual o máximo de sal que a gente consegue dissolver em 50 gramas? Para a gente resolver esse problema, a gente precisa fazer uma regra de 3. Então, o próprio problema já diz que 40 gramas de sal se dissolvem em 100 gramas de água. E se eu quiser dissolver em 50 gramas de água? Quanto de sal é necessário? Não sei, então eu chamo de x. Multiplica cruzado, 100 vezes x, 100x, 40 vezes 50, 2.000. 2.000 dividido por 100 igual a 20 gramas de sal. Então, se em 100 gramas de água a gente dissolve 40, em 50 gramas de água a gente consegue dissolver 20 gramas de sal. Bom, segundo problema. A solubilidade do sal de cozinha a temperatura ambiente é 40 gramas de sal por 100 gramas de água. Um químico quer dissolver 130 gramas desse sal em 300 gramas de água. O sal se dissolverá por completo? Se não, quanto de sal sobra no fundo do recipiente? Então, eu quero saber o seguinte, se eu quiser dissolver 130 gramas de sal em 300 gramas de água, vai dissolver tudo? Eu vou fazer uma regra de 3 para eu saber em quanto eu consigo dissolver de sal em 300 gramas de água. Querem ver como é simples? Pelo coeficiente de solubilidade, 40 gramas de sal se dissolvem em 100 gramas de água. Se eu tiver 300, quanto que no máximo eu consigo dissolver? X. Faço aqui uma regra de 3, multiplico cruzado. 100 vezes x, 100x, 40 vezes 300, 12.000. 12.000 dividido por 100 é igual a 120 gramas de sal. O que isso significa? Quer dizer que em 300 gramas de água eu consigo dissolver no máximo 120 gramas de sal. Então, o químico ele queria colocar 130, mas só vai dissolver 120. Então, quanto que vai sobrar de corpo de fundo, né? No fundo do recipiente, 130 menos 120, sobra não dissolvido 10 gramas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos de solubilidade. Existem fatores que interferem na solubilidade das substâncias. Um desses fatores é justamente a temperatura. A gente consegue perceber a influência desse fator se a gente coloca os dados num gráfico relacionando a solubilidade no eixo Y com a temperatura no eixo X. Então, por exemplo, a 40 graus Celsius, a solubilidade desse composto Z é aqui, ó, entre 80 e 60, 70 gramas para cada 100 gramas de soluto. Todos esses pontos assinalados aqui na curva desse gráfico representam o coeficiente de solubilidade em uma dada temperatura.
a gente percebe que, ao aumentar a temperatura aqui, a gente aumenta também a solubilidade em Y. Então, para fechar aí, os pontos que estão em cima da curva do gráfico de solubilidade representam exatamente o coeficiente de solubilidade, ou seja, o máximo que eu consigo dissolver de soluto naquela temperatura. Como eu disse, a temperatura ela interfere, mas nem sempre ela ajuda a solubilidade, às vezes ela atrapalha a solubilidade. Então, quando eu tenho uma dissolução endotérmica, ou seja, precisa do calor para dissolver melhor, a gente tem uma curva ascendente. Significa que o calor ele ajuda a dissolução do soluto. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente vai ter uma dissolução exotérmica, o que significa que o aumento da temperatura ele atrapalha a dissolução do soluto. A gente vê que quando a temperatura ajuda, a curva é ascendente, ela aponta para cima. Quando a temperatura atrapalha a dissolução, a curva é decrescente, ela aponta para baixo. Então vamos fazer alguns exercícios aí como exemplo. Aqui eu tenho um gráfico de solubilidade dos sais por 100 gramas de água. Então, tenho vários sais aqui, ó. Nitrato de potássio, dicromato de potássio, o cloreto de sódio e o sulfato de sério. Qual dessa substância diminui com o aumento da temperatura? Então, se a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, quer dizer que a temperatura está atrapalhando. Então, para essa substância, o gráfico vai ser decrescente, vai apontar para baixo. Qual é o gráfico aqui que está apontando para baixo? Justamente o sulfato de sério. Então, aquela substância que o aumento da temperatura atrapalha é justamente o sulfato de sério. Tipos de solução. A gente vai ter 3 tipos de solução. A solução saturada, que tem exatamente o valor de soluto do coeficiente de solubilidade. A insaturada, que tem menos soluto do que o coeficiente de solubilidade pede, e a supersaturada, que vai ter mais soluto do que o coeficiente de solubilidade pede. Vamos ver como que isso acontece nos gráficos. Como eu já disse, os pontos que estão em cima da curva são exatamente aqueles que está dissolvido a exatamente o coeficiente de solubilidade. Então, qualquer ponto que esteja em cima dessa curva é uma solução saturada. Uma solução que tenha menos soluto dissolvido do que o coeficiente de solubilidade, ela é insaturada, né? Ou seja, ainda não chegou ao seu máximo. Quando eu cheguei ao meu máximo, eu falo, olha, eu estou saturada do 2V5, estou saturada do 2V6. Ou seja, não aguento mais o 2V6, 2V5, cheguei ao meu máximo. Mas não é o caso. No meu caso, eu ainda aguento, porque eu ainda não cheguei ao máximo, eu estou insaturada de vocês, tá? Sorte da pandemia, por enquanto. Então, soluções insaturadas são aquelas que dissolvem menos do que o coeficiente de solubilidade. E a solução supersaturada? Eu já passei do limite, eu estou supersaturada com vocês. Ou seja, tem mais soluto dissolvido do que o coeficiente de solubilidade permite. Mas espera aí, está dissolvido? Sim. A gente tem que ter a noção que se a solução apresentar corpo de fundo ou corpo de chão, ela não é supersaturada. Mas como que isso acontece? Bom, vamos ver como que a gente faz uma solução supersaturada. Eu tenho aqui uma solução saturada, ou seja, tem 40 gramas aqui de sal, KNO3, onde 32 gramas está dissolvido e 8 está sobrando. Por que essa solução está saturada? Se a gente descarta o corpo de fundo e pega só a solução, a gente vai ter exatamente o coeficiente de solubilidade dessa solução. Por isso que ela está saturada, mesmo apresentando o corpo de fundo. Quer dizer que no líquido só está dissolvido o coeficiente. Aí eu pego essa solução e aqueço. Eu sei que se eu aquecer, o que está sobrando aqui vai dissolver. E deixo essa solução quietinha, paradinha. Essa solução, quando esfriar novamente a 20 graus Celsius, vai ter mais soluto dissolvido do que a solução aguenta dissolver. Só que essa solução, infelizmente, é instável, ou seja, se eu der um esbarrão, se eu cutucar ela com a vareta, ou se eu jogar um pouquinho de sal nela, na hora, o sal que está sobrando ou ele precipita, ou ele cristaliza na solução inteira. Existe uma experiência muito legal do gelo instantâneo, do gelo quente, que é feita justamente nesse fenômeno da solução supersaturada,
que é o acetato de sódio. Então, aqui nesse vidro tem uma solução de acetato de sódio supersaturada. Como que a gente faz? Pega o acetato de sódio, mexe, 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 dissolve até sobrar um corpo de fumo, se você não consegue dissolver. Você pega aquela solução e aquece e deixa ela paradinha. Quando ela esfriar, se você pegar uma varetinha e colocar dentro dela, na hora que você perturbar a solução supersaturada, ela congela. Congela não, cristaliza, mas dá a impressão que está congelando. Na verdade, não está congelando, tá, gente? Ela está só cristalizando. Isso aqui que está sendo formado são cristais de acetatos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, né? A solução saturada, só lembrando, saturada é aquela que tem exatamente o coeficiente de solubilidade, ela está em cima da curva. Né? Eu estou saturada do 2V5, 2V6, eu estou no meu limite. Eu estou insaturada, solução insaturada que ainda não chegou ao limite. E a solução supersaturada é aquela que já passou o limite. Se um dia vocês me deixarem supersaturada, qualquer perturbação que vocês fizerem comigo, eu vou cristalizar, vou congelar, vou estourar. Então, é justamente essa situação. A pandemia está deixando a gente já supersaturado. Qualquer perturbação, a gente já está querendo estourar mesmo. Então, vamos lá, brincadeiras à parte, vamos fazer o nosso exercício. Eu tenho aí um gráfico de solubilidade. Esse gráfico ele aponta 3 pontos, ponto A, B e C. E eu quero saber quem é saturado, insaturado e supersaturado. Então, o que está na curva é saturado. O que está acima da curva, que é o A, supersaturado. Na curva, que é o B, saturado. E abaixo da curva, que é o C, insaturado. Agora, vamos fazer mais um exemplo. A 42 graus Celsius, a solubilidade de certo sal é 15 gramas para cada 100 gramas de água. A solução que será formada nessa temperatura, se adicionarmos 20 gramas desse sal em 200 gramas de água, será. Então, eu tenho que, pelo coeficiente de solubilidade, 15 gramas dissolvem 100 gramas de água. Agora, e se eu pegar 20 gramas de sal e dissolver em 200? Será que vai estar saturado, insaturado ou supersaturado? Bom, primeiro a gente vai descobrir qual o máximo de sal que 200 gramas de água consegue dissolver. Então, se 15 gramas de sal dissolve em 100 de água, em 200 de água eu dissolvo quanto de sal? Não sei, X. Multiplico cruzado, 100x é igual a 3.000. X aqui é 3.000 por 100, que é 30 gramas de sal. Então, eu consigo dissolver até 30 gramas de sal em 200 de água, mas no problema adicionou 20. Então, eu adicionei menos soluto do que o coeficiente estequiométrico. Significa que essa solução é insaturada, né? Por quê? Porque eu posso dissolver até 30 gramas, mas o problema utilizou apenas 20. Então, se tem menos soluto que o coeficiente, solução insaturada. Terceiro exemplo. A quantidade de nitrato de potássio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius em gramas é aproximadamente igual a quanto, né? Então, vamos ver aqui. A 60 graus Celsius, eu consigo dissolver 100 gramas de sal, estão vendo? Ó, olhem no gráfico. 60 graus Celsius, eu consigo dissolver 100 gramas de sal em 100 gramas de água. Agora, se eu utilizar 500 gramas de água, quanto de sal eu consigo dissolver, né? Então, olhem só. 100x é igual a 500, x é igual a 500 gramas de sal. Se 100 gramas de sal se dissolve em 100 gramas de água, claro, 500 gramas de sal vai se dissolver em 500 gramas de água. Então, qual é o coeficiente, né? A capacidade máxima de sal que consegue dissolver em 500 gramas de água? 500 gramas de sal. Bom, era isso que eu tinha que falar com vocês. Eu espero que tenha clareado um pouco os cálculos sobre solubilidade. Não é uma gripezinha, portanto, fiquem em casa, tá certo? Vamos cuidar de quem a gente ama e fazer com muita responsabilidade o isolamento social. No mais, já estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora da gente poder se encontrar, fazer o nosso projeto, fazer umas visitas, continuar nossas visitas no IFES e ter nossa aula de Química normal. Beijos para todos vocês.